vocês acharam da chegada do Tolói? Vai encarar o Galo no domingo, Bazégio? Não, importante. O São Paulo agora adotou de vez o esquema com 3 zagueiros e para um time que joga com 3 zagueiros é preciso ter mais opções no setor. Então acredito que o Tolói chegando vai dar mais tranquilidade para o Hernan Crespo escalar, porque, por exemplo, o Arboleda está lesionado, então o São Paulo tem aquelas 3 opções e quem que está como opção no banco. Então o Tolói vai ser muito importante para o Crespo ter um leque maior de alternativas. É um jogador que já mostrou nos últimos 10 anos de futebol italiano que tem classe, tem categoria, não à toa foi naturalizado e disputou a Eurocopa, se sagrando campeão da Eurocopa com a seleção italiana. Então chega teoricamente para ser titular. Quem vai sair desses 3 zagueiros eu não sei, porque todos estão muito bem, mas o Tolói, ao que leva a crer é que a titularidade dele seja algo como só questão de tempo, né? Em relação ao jogo contra o Atlético Mineiro, jogo difícil, mas eu acredito que seja mais difícil pro Atlético Mineiro do que pro São Paulo, porque assim como o Botafogo, que a gente comentou um pouco antes, o Atlético Mineiro também é um time que tem oscilado demais. O São Paulo, a cada jogo que passa, vai adquirindo uma identidade mais forte, oscilando menos, mas sem dúvida nenhuma é um jogo muito difícil para as duas equipes. E aí, Alex? Bom, o Tolói foi uma bela contratação, uma oportunidade muito boa que o São Paulo aproveitou e reforça com qualidade a sua zaga, ao contrário de outros clubes por aí. Porque só paga salário, né? Paga salário, né? Quem é melhor, o Tolói ou o Micael? Bom, não precisa responder. Em relação ao Atlético Mineiro, acho que a notícia positiva para o São Paulo é que, além de o Hulk estar suspenso, o Atlético deve jogar com o time reserva, porque tem Atlético e Cruzeiro no meio de semana pela Copa do Brasil, jogo de ida. Então o Atlético não deverá ter os seus principais jogadores contra o São Paulo. E isso, teoricamente, pelo menos, claro que facilita a missão do São Paulo de ganhar esse jogo. Primeiro contato com Marina Buffon no Shopping Eldorado. Má, quais as novidades do Tricolor para o jogo de domingo? Olá, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva. Vocês devem estar se perguntando o que eu estou fazendo aqui no shopping, mas eu vou contar daqui a pouco, tá? Tem a ver com essa taça aqui atrás que o São Paulo segue disputando, tá bom? Disputando a Libertadores. Ontem aí conheceu o seu adversário das quartas de final, que vai ser a LDU, que acabou eliminando o Botafogo, mas isso é assunto para daqui a pouquinho. Eu vou te responder agora sim sobre Campeonato Brasileiro, porque o São Paulo tem esse difícil compromisso no próximo domingo, às 20h30 contra o Atlético Mineiro, lá no estádio do Morumbi, pela 21ª rodada. E aí o seguinte, a Libertadores era a prioridade do São Paulo na terça-feira. Por conta disso, Hernan Crespo havia poupado os jogadores no sábado passado contra o Sport. Agora a situação é diferente. Então a tendência é que o São Paulo vá com força máxima daqueles atletas que o Crespo tem à disposição para esse jogo do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o São Paulo está aí a 7 partidas sem perder na competição, né? Se a gente contar apenas o Campeonato Brasileiro, conseguiu de fato dar uma arrancada muito boa na tabela, mas, óbvio, quer seguir aí vencendo. Do outro lado, o Atlético Mineiro tem um compromisso no meio de semana contra o Cruzeiro. Então, muito provavelmente, o técnico Cuca deve, além de poupar jogadores para esse confronto, já não vai poder contar com alguns nomes importantes também. Caso do Hulk, que está suspenso, ou então o Lianco, que está machucado também. Então, esse time do Galo deve ser bastante modificado. É aí também uma chance do São Paulo conseguir esses 3 pontos, enfim, dentro de casa com a presença da sua torcida. O time hoje fez o segundo treinamento. Ontem houve a reapresentação lá no CT da Barra Funda. Hoje teve esse segundo treinamento, já um pouco mais específico, pensando no Atlético Mineiro. E amanhã vai haver o último treino antes do jogo e aí sim a finalização da preparação para essa partida. Uma novidade de hoje é que o Rafael Tolói apareceu no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF. Já está regularizado, mas a gente sabe que ele ainda não está 100% fisicamente, precisa de um tempo maior aí para se preparar fisicamente, não é? Então, ele está regularizado, mas ainda não está à disposição do Crespo. Também uma outra notícia, né, de ontem ainda, mas que vale para hoje, é que o Arboleda e o Wendel treinaram ali no gramado, deram uma corridinha sob supervisão dos médicos, né, do São Paulo, da fisioterapia, e estão dando passos aí para voltarem a ficar à disposição também. Tá certo, gente? Daqui a pouquinho eu volto, então, para mostrar para vocês uma coisa que tem ali dentro, que eu acho que os clubes brasileiros estão aí querendo bastante, tá? Já volto.
Muito legal. Se você estiver assistindo Gazeta Esportiva, pertinho lá do shopping Eldorado ou Morumbi mesmo? Eldorado. Eldorado. Passa lá, fala ao vivo que tá vendo a gente, que eu vou te dar essa caneca de presente aqui, ó. A gente vai combinar, hein? Você vai ter que vir buscar aqui na Gazeta, combinado? O primeiro que chegar, ganha a caneca. O primeiro que chegar, dando um oi lá e vai aparecer aqui ao vivo, vai levar a caneca. Fechou? Vou começar a fazer isso. Com a volta dos lesionados e os novos reforços, o G6 se torna possível? Cara, pra mim, sim. Cara, G6, vou falar G7. Acho que dá pro São Paulo ficar entre os 7. Mas olha o demolidor. Olha lá. Não é? Fala. Mas aí tem uma questão, talvez o G7 não seja suficiente, tenha que ser G6, né? É verdade. Eu acho difícil pela concorrência, mas acho possível. E acho que passa muito, muito mesmo. Não tô sendo alarmista. Passa muito pelo jogo de domingo contra o Galo, na minha opinião. Ah, tá, tem que ganhar. Porque é o momento em que o Galo tá totalmente com as atenções divididas, tá mais desgastado. O São Paulo, né? Seriam 3 pontos valiosíssimos nessa disputa. Verdade, muito. Você ficaria no mínimo em 7º ao final da rodada, no mínimo. É verdade, também acho. Então eu acho muito importante esse jogo para esse objetivo. E é o Galo focado em outra coisa. É ponto que não pode perder. Aqui a gente viu o Gás outra vez. Eu nunca vou esquecer desse lugar. É verdade, tá? Não vimos dessa vez nada. Dessa vez não vimos, cara. Mas vimos em compensação. Nossa, ele garantiu, cara. Garantiu a classificação da Libertadores. E agora, cara? Rafael, como anda a renovação do contrato do Rodriguinho? Acho que termina em 2026. É preocupante. Tô falando em Borussia já, né? Achei um pouco exagero, calma. Então, gente, não acho exagero, não. Acho bem possível despertar o interesse depois de. Mas pro Borussia, hein? Sei. Futebol alemão, físico, parará. Enfim, mas tudo bem. Bom, o que eu acho é que é um dilema, né, cara? Fazer futebol sem dinheiro é difícil, né? Então, seria. Quanto tempo demorou para renovar o Alan Franco? Renovar já é difícil. Contratar. Mas eu reformaria o contrato dele assim que possível. Eu também. Porque agora já não tem mais. Né? Já não tem mais. Não tem Mateus, não tem mais ninguém. Exato. Humberto, o que acharam da entrevista do Casares ao Gabriel Sá, do Arquibancada Tricolor? Boas perguntas, respostas meio evasivas, quase como sempre. Exatamente o que eu ia falar. As entrevistas do Casares, ele fala e fala muito pouco. Mas assim, eu até falei pro Gabriel isso, mas as perguntas foram feitas. Como tem meia hora, também não tem tempo de ficar. E eu posso até estar sugestionado, que eu não gostei. Não gostei mesmo. Eu acho que ele não diminuiu e não desarmou o acirramento entre Morumbi e Barra Funda. Pelo contrário, acho que ele aumentou. Concordo. Não falou uma palavra sobre o time de futebol desse ano. Sim. Sobre as possibilidades do time. Então achei nesse aspecto péssimo. Eu também não gostei. Aquela situação que a gente vem falando do Morumbi jogar contra, torcer contra, a entrevista não desmente isso, pelo contrário, viu? Pelo contrário. Não, pelo contrário não sei, mas não desmente. Pelo contrário, não desmente. Mas olha ali, hein? Olha ali, parece o Savério Orlando, né? Não, aqui, ó. Aqui é o Melo, nosso. Guilherme Mendes, idosos, alguma novidade sobre o Luiz Gustavo? Volta a jogar quando? Cara, e aí? Então até agora não saiu a liberação. O treino dessa sexta-feira, né, 2 dias antes do jogo com o Atlético, ele treinou normal, com bola com os outros. Né? Ele participou da pré-eleição, deu pra ver, né, antes do jogo, tem participado dos jogos do Morumbi. Assim, o retorno dele, do Oscar, do Caleri, não estão no radar. Os retornos no radar são Arboleda, o Wendel, né? E Oscar, nem Oscar. Oscar não. Oscar ainda não tá no radar, não. Sim. Arboleda e o Wendel. Né? Falando em Luiz Gustavo, vou dar um recado aqui rápido pra vocês. Fala. Que o Luiz Gustavo tem questões físicas e embolia, não sabe se vai poder voltar a jogar. Assistam, se puderem, o Tricolaços de ontem, que foi com o William, volante, que jogou no São Paulo há pouco tempo e tal. Cara, mas é muito legal.
E aí fica a gente falando, vocês vão falar com esse Bagre porque é ruim pro São Paulo, porque não jogou nada, porque não sei o quê. Cara, a entrevista é uma lição, assim, de vida e de conhecimento do futebol. Exatamente. Muito, muito, muito legal. Vale a pena. Desarmem-se. Independente do cara ter jogado ou não jogado, foi um papo muito, muito legal com ele. Vale a pena assistir. Ótima lembrança. E até reforçar que, cara, tem um cara lá, uma pessoa que está lá, né? Que é uma pessoa que está lá e que entende muito futebol e se expressa muito bem. Quem conseguir assistir, depois deixa um comentário aqui pra gente do que achou, porque isso, acho que é bem legal. É impossível não gostar da entrevista. Vamos lá. Rafael Olmos, qual seria a escalação ideal para vocês nos jogos das quartas de final? Cara, sabe que eu acho que é esse que jogou contra o Atlético Nacional, com o Rodriguinho, eu acho. Mas aí é que tá. Se tiver Lucas. Então. Lucas bem. São 3 partidas até o Atlético Nacional, né? Com uma data FIFA no meio. Aí, sabe o meu temor? É a data FIFA. Sim. É Ferrarese, Bobadilha. Sim. E até possivelmente Marcos Antônio. A informação que a convocação da seleção na segunda-feira, no dia 25, viu, Tino? Nem deu tempo pra gente falar no G4. Vai estar cheio de novidadezinho. É? Que o Antioquia vai querer observar jogadores que o Brasil já classificado e tal. Não vai chamar. Vinícius Júnior está suspenso no jogo, não vai. Rodrigo, não vai. Um monte de europeus não serão chamados. Então eu temo até pelo Marcos Antônio. Também para ele ficar testando mais gente. Agora pode escalar quem ele quiser, tá classificado. Gustavo Felipe já manda. Acho o time da LDU desse ano pior que o de 2023. Aquele do Zubeldia que eliminou o São Paulo do Dorival. E o Atlético Nacional era mais forte. O que vocês acham? Não sei. Boa pergunta. Eu acho o seguinte, eu acho esse time do Thiago Nunes mais forte defensivamente e mais fraco ofensivamente. Não sei se você me entende. Entendo. Ele joga também numa linha de 3 como o São Paulo do Crespo. É verdade, perdeu um zagueiro expulso no primeiro jogo, né? Sim. Botafogo. Mas aquela coisa que o time do Zubeldia tinha com os 2 pontas muito fortes que infelizavam o São Paulo e que o Nacional joga, o Atlético Nacional de Medellín, ele não tem. É diferente, ele joga com uma dupla de ataque um pouco mais técnica. É interessante, cara, mas eu acho que é um time difícil, não é um time fácil, não. Vamos lá. Você achou melhor pegar o... Não, eu tava em dúvida. No começo eu achei que era melhor, eu achava melhor pegar o Botafogo. Então, mas assim como você, eu fiquei ponderando, aí eu não sei dizer. Eu acho que os dois têm suas dificuldades, teriam suas dificuldades, mas quer dizer, que não vai acontecer com o Botafogo que aconteceu ano passado, né? Vai lá e contrata 200 jogadores e fica bom. Então, mas tem a questão respeito, né? Estrangeiros respeitam bastante o São Paulo. Acho que assim também tem aquela coisa, né, Tirando? Normalmente, óbvio, ó o Emerson Fittipaldi, é o jogo de ida. Ó o emo. Calma. Normalmente o jogo de ida no mata-mata Libertadores já é uma prova cabal da dificuldade, né? Eu acho que em relação ao LDU ainda tem a questão da altitude de Quito, né? Então o jogo de ida, se o São Paulo consegue empatar o jogo de ida, é um passo gigante para se classificar. Esse foi um ponto que eu confesso que eu fiquei com medo. Porque se o São Paulo jogar como jogou contra o Atlético Nacional, toma 3-0 e esquece. Aí tá fora. Como jogou em Medellín, né? Como jogou em Medellín. E aí essas questões da marcação individual que o São Paulo faz, na altitude, acho que tem todos um contra. O São Paulo tem que sair vivo de lá, meu. Esse é o negócio. E acho que isso vai ser difícil. O Rachim Chaer fala Você quer a volta dos Beldia só para esse jogo de Quito e depois em Morumbi? Toparia e bota o Crespo de volta. Crespo. Rachim Chaer, 2 zagueiros e um volante pegador não iria nos dar mais segurança e liberdade para o meio criar? Acho que o time, do ponto de vista defensivo, não é tão inseguro, né? Eu acho que não é hora de mudar, cara. Nem eu. Eu acho que, aliás, até com a contratação do Toló e a recuperação do Arboleda, a tendência e a possível incorporação do Mailton, acho que reforça o sistema com 3 zagueiros. O jeito que o São Paulo tá jogando. E aí, o Nathan Henrique, é uma pergunta casada quase com essa. Pra minha alegria,
teremos time de São Paulo na final da Copa Libertadores. Aí. Teremos. Não há a menor possibilidade de Palmeiras ou São Paulo ficarem de fora da final Então, da pra Libertadores. você ficar mais feliz, Fabiane, o senhor estará escalado pra fazer galera. Vambora. Bora. Eu sou boa. do povo, eu sou resenha. É isso aí, o senhor estará lá no entorno do estádio. Em Lima? Não, Na não. final? É aqui, tipo, sabe lá na Barra Funda? semifinal. Não, na final. Tá. Porque nem todo mundo vai viajar. Eu sou meio Márcio Canuto. Então isso. Então o Tem senhor estará Estamos lá aqui! O senhor estará lá no dia 29 de novembro, acompanhando a torcida do Palmeiras, ou aqui pertinho da Band, nos arredores do Morumbi. Morumbi raiz, hostil e ensurdecedor. Exato. Eleito pelo La Nación, numa pesquisa, o segundo estádio mais temido em Libertadores da América do Sul, só ficando atrás de La Bombonera. Rapaz. Morumbi realmente é um templo do futebol. E aí? Eu acho que os torcedores são paulinos, pelo menos os que eu conversei, preferiam pegar o Botafogo do que a LDU. Será? Questão da altitude. Eu acho que... E o Botafogo não tá lá também jogando essas coisas. O Botafogo jogou muito mal ontem, né? O Danilo teve 2 falhas bizarras ontem também. E é um excelente jogador. E o pênalti é assustador também, Sim. né? Acho que é o Marlon Freitas, né, que comete o pênalti com a mão na bola ali. Cara, eu acho que o Botafogo já teve dias melhores também. Eu entendo o torcedor São Paulino preferia o Botafogo pela questão da viagem longa, pela questão da altitude e tal. Mas, apesar disso, eu ainda acho que a LDU é um pouco melhor. Até porque é jogo de ida, né? O Fabiani lembrou bem disso ali na redação. É jogo de ida, né? Vai definir no Morumbi. Definindo o Morumbi de qualquer jeito. Então acho que a LDU é melhor, sim. E aliás... é a chance de título do São Paulo na temporada, né? O São Paulo não briga por título no Campeonato Brasileiro, então... Dando São Paulo e River na semifinal, em que o São Paulo seria mandante do segundo jogo, é possível que o jogo não seja no Morumbi, né, PDV? Eu tava lendo sobre isso. Então, aí tem uma questão. Os shows do Imagine Dragons acontecem nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, uma sexta e um sábado. Nesta que será a segunda semana de duelos da semifinal da Libertadores. E aí o São Paulo, enfrentando o River, jogaria o segundo jogo no Morumbi. Se o São Paulo conversar direitinho com a Conmebol e com, talvez, a detentora dos direitos, o jogo pode ser terça-feira, né? E aí você teria tempo, eu acho que faz igual o Palmeiras faz ali, deixa aquela estrutura pré-montada. Pô, de terça, você tem quarta e quinta pra... montar um palquinho? Pra finalizar ali um palco do Imagine Dragons. Eu acho que daria tempo. Eu vi o Baby, que é uma figura super influente na política do São Paulo e é a principal figura da Independente, torcida organizada. O Baby, ele é tipo uma linha editorial ali do Casares, né? E aí ontem, ele fez algumas postagens... cara, se eu sou São Paulino, eu já meio que... mas imagina se a gente lotar o Maracanã, sabe? Meio que num tom, meio que abrindo mão do Morumbi, assim, uma coisa meio chapa branca. Parece uma orientação do tipo, prepara o terreno aí. Isso, prepara o terreno. Não, ele... uma questão de sonho aqui. Já pensou o Maracanã? Seria legal de fato, mas Morumbi é o Morumbi. Gente, o Morumbi o São Paulo é o nome do clube. São Paulo Futebol Clube. O Morumbi foi eleito o segundo estádio mais temido da América do Sul. Em Não Itaquera. existe sonho em Maracanã. Não... Ou muito acesso negado jogar em Itaquera? Vai dar um azar, né? Não, mas assim, jogar no Morumbi, cara, eu acho que essa é uma situação bem possível de você ajeitar. Mas assim, esse post de uma figura hoje muito influente na política do São Paulo, sabe, assim, já meio que, nossa, querendo dar uma suavizada numa questão que pra mim é essencial. Não existe São Paulo em Libertadores sem o estádio do Morumbi. A não ser que, daqui 2 anos, o Morumbi esteja em reforma, para aí sim você ter um super Morumbi, pensando, né, ali como o Monumental de Nunes, do River Plate, acabou também passando por uma reforma. Enfim, mas me chama a atenção algumas manifestações com relação a isso. Mas vamos aguardar, né, gente? Até porque o São Paulo não está na semifinal. São Paulo tem um duelo duríssimo. E creio eu, Gabi, que é o duelo mais imprevisível. Talvez o duelo entre os argentinos, a gente, pela distância, a gente não saiba opinar tanto. Mas eu acho que o do São Paulo é o mais equilibrado.
Porque a LDU não é um time bom, mas não é um time tão estável e que jogue muito bem, só que tem a sua força dentro de casa, assim como o São Paulo, que é um time que é instável. O São Paulo fez 2 jogos nas oitavas de final que a gente questiona se esse time quer realmente ser campeão. Acho que até falei aqui, a sorte é importante, ela faz parte, mas você também tem que ser competente, senão você não consegue ser campeão quando você pega equipes mais difíceis. E o São Paulo vai enfrentar um time que é devidamente organizado, mas tem a altitude a seu favor, que eu acho que é uma coisa que prejudicou o Botafogo ontem. Acho que isso fez parte para que o Botafogo perdesse o jogo. Em contrapartida, o São Paulo tem o jogo para definir em casa. Nesse aspecto, eu acho que os jogos são os 2 times são bem equilibrados, mas o mais difícil para mim vai ser Palmeiras e River Plate. Eu acho que é um jogo que carrega outras características que vão fazer essa partida ser a mais difícil. O Palmeiras pegou um River Plate em 2021 que também não era um River Plate tão bom assim, sofreu muito dentro de casa. O Palmeiras tomou 3 gols, o River Plate teve 2 gols anulados pela arbitragem, que até hoje se questionam se realmente foram bem anulados ou não, porque o eram Palmeiras lances... nunca tem ajuda da arbitragem. Porque foram lances milimétricos. Ô, Fabiano, você quer pode falar? Lance normal, lógico. A Libertadores foi justa. Você tá falando sério ou você tá ironizando? Não brinco ao vivo. Então, enfim, eu acho que esse vai ser o jogo mais difícil, mas o do São Paulo o mais equilibrado. E eu concordo com o Fabiano, acho que vai ter Paulista na final. Acho que... Fechando esse capítulo importante da história recente do São Paulo, o retorno de Rafael Tolói representa muito mais do que a chegada de um reforço. Estamos falando de um jogador que conhece profundamente o clube, que tem raízes no tricolor, e que volta com bagagem de mais de uma década na Europa, onde conquistou títulos, ganhou experiência internacional e se consolidou como um zagueiro de respeito. Mesmo ainda sem data exata para estrear, é evidente que sua presença já começa a impactar positivamente o ambiente do elenco. Tolói é líder por natureza, tem perfil de capitão e, ao lado de nomes como Arboleda e Diego Costa, pode transformar o setor defensivo do São Paulo em um dos mais sólidos do futebol brasileiro. Além disso, sua chegada a casa, com a filosofia de Crespo de construir uma equipe forte, não apenas no talento, mas também no caráter e na mentalidade vencedora. O torcedor pode esperar que, em breve, Tolói esteja em campo vestindo novamente a camisa que o revelou para o futebol. Até lá, a expectativa só aumenta. O São Paulo vive um momento de reconstrução e fortalecimento, e cada peça que chega traz consigo esperança e confiança para uma torcida que não se contenta com pouco. E agora, a bola está com você, torcedor. Acredita que Rafael Tolói será um pilar fundamental nesse São Paulo que busca retomar seu protagonismo? Acha que ele vai dar a solidez que faltava à defesa e assumir o papel de líder dentro e fora das 4 linhas? Deixe seu comentário, participe da resenha e vamos juntos acompanhar esse novo capítulo da história tricolor. Aqui, você sempre fica por dentro de tudo que acontece no Morumbis. Se inscreva no canal, ative as notificações e não perca nenhuma novidade. Porque se tem notícia quente do São Paulo, você encontra aqui primeiro. O tricolor está se armando e fortalecendo e, com o Tolói de volta, prova que está mais vivo do que nunca, na briga por grandes conquistas. Até a próxima. Quer que eu alongue ainda mais esse final para caber 3 minutos inteiros de leitura? Em vídeo, aprox. 500 e 600 palavras só no desfecho? Ou esse ritmo já serve? Você disse. Cara, faz melhor. Pede para deixar o like. Se inscreva no canal ChatGPT. Disse. Perfeito, mano. Vou refazer o final, com mais peso, mais envolvimento emocional, e chamando o torcedor. Para interagir, deixando o like e se inscrevendo no canal, como você pediu, aqui vai a versão melhorada e completa para dar aquele impacto final, com o retorno de Rafael Tolói. O São Paulo ganha muito mais do que um zagueiro. Ganha experiência, liderança e um jogador que conhece a alma do clube. Ele vem de uma década no futebol europeu, disputando jogos de alto nível, convivendo com grandes craques e aprendendo em ambientes de pressão máxima. Essa bagagem agora chega ao Morumbis, pronta para fortalecer ainda mais o elenco comandado por Crespo. Mesmo ainda passando por recondicionamento físico, não há dúvidas de que Tolói será Peikachev na defesa tricolor, ao lado de Arboleda, Diego Costa e outros nomes que já fazem parte do plantel. Ele pode transformar o sistema defensivo do São Paulo em um dos mais consistentes do Brasil. E mais, sua postura, sua liderança natural e seu espírito de capitão certamente vão inspirar os mais jovens e ajudar a criar um ambiente ainda mais competitivo dentro do elenco. O torcedor snopalino apaixonado e exigente sabe da importância de ter jogadores identificados com o clube. E Tolói é exatamente isso. Alguém que já vestiu essa camisa, que sabe o peso dela, e que agora retorna mais maduro, mais preparado,
e com vontade de escrever novos capítulos de glória. Agora eu quero ouvir você, torcedor tricolor. Acredita que Rafael Tolói pode se tornar o grande pilar dessa defesa? Acha que ele tem tudo para assumir um papel de liderança dentro de campo e ser fundamental na busca por títulos? Escreve aqui nos comentários a sua opinião, porque a resenha não para e sua voz é sempre parte dessa história. E olha, se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like, porque isso ajuda demais o nosso trabalho a crescer. Inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade do São Paulo. Todo dia tem informação quente, bastidores, mercado da bola e, claro, muito debate sobre o tricolor. Aqui, você fica sempre por dentro de tudo que acontece no Morumbis. O São Paulo está se reconstruindo, se fortalecendo e mostrando que quer brigar lá em cima. Com Tolói de volta, o recado é claro. O tricolor está vivo, está forte e vem para buscar grandes conquistas. Então, compartilhe esse vídeo com outros São Paulinos e vamos juntos, porque a temporada promete. Esse é só o começo de uma nova era. Até a próxima, torcida.